Eu não vejo nenhum problema do homem participar dos movimentos feministas, e de estar junto em manifestação e tudo mais, mas eu acho que o grande ponto assim é o enfrentamento cotidiano de não rir de piada machista, de criar problema no WhatsApp da família. Eu acho que ele pode ser assim pró-feminismo, pode se tornar feminista, ter ideias feministas, mas assim, um homem não ser machista, porque eu já ouvi muitos amigos meus falando assim, eu não sou machista. Não, você é, sabe? Porque é uma desconstrução muito difícil, porque é muito enraizado. Estava na rua bebendo uma cerveja com um amigo. Não tinha banheiro perto e resolvi fazer xixi em 2 carros. Um homem que passava no carro dele parou, desceu e me deu um soco no rosto. Começou a me xingar e disse que a mulher tem que ter modos. Mas os homens fazem xixi na rua o tempo todo. Comentários sobre... Não, pô, é violência, né? Difícil falar sobre isso assim, né? O fato de eu estar fazendo xixi na rua não justifica ele dar um soco na minha cara, né? Até mesmo por respeito à mulher, etc e tal. Que um homem pode fazer xixi na rua porque... Não sei nem porquê, mas isso já está meio que escrito, né? Como você enxerga essa coisa do assédio, assim? Não, eu acho que o assédio, veja, eu sou homem, porra, eu sou até suspeito de falar mesmo um troço desse. É bonita, é linda, não sei o que e tal. Eu acho que até engrandece a mulher. Depende do que você fala para a mulher nessa hora, né? Se você fala de uma maneira agressiva, entendeu? De baixo calão, é claro que isso aí é uma violência contra a mulher. Eu acho que ela tem que reclamar e reclamar mesmo e até denunciar. Mas nem todo tipo de assédio, entendeu? Né? Eu acho que é ruim para a mulher. A minha namorada, como ela é um pouco ainda desligada nesses assuntos, eu acho muito importante, porque eu vou contar um caso agora recente, de que ela voltou de viagem de São Paulo de ônibus e ela voltou de noite. Ela falou pra mim que o cara ficou encostando a perna nela, aí depois só que ela não fala, não verbaliza. Tem uma cadeira aqui, o cara tá invadindo o teu espaço, você vai ficar falando com ele lá, fazendo um... Não, bota, como você tá falando, né? Bota moral, tipo, você tá invadindo o meu espaço, tá encostando em mim, e ainda mais ela percebeu que o cara tá com umas intenções meio estranhas, porque ela falou que foi a viagem toda isso. Então, tipo, você me pergunta isso agora, eu acho que é fundamental para que essas imposições parem de acontecer, entendeu? Eu tô falando disso, mas eu também não tô me tirando desse saco não, porque eu tô refletindo dessas coisas assim faz uns 3 anos só. No caminho da escola, um homem mais velho me abordou e disse que me acompanharia. Falei que não precisava. Ele me perguntou, é hora que eu saía. Mas não me perguntou se eu queria a companhia dele. Nem como eu, um adolescente de 15 anos, me sentia como um estranho. Me seguindo pela rua. Fala de alguma coisa atual, né? Mas o que tá estranho é o texto. Meio alguns erros aqui, mas tudo bem, na minha opinião. Não, eu acho que quando você segue uma pessoa no qual você não conhece, passa a ser estranho. Se você conhece, tudo bem, mas se você não conhece, por que seguir? Não acho isso correto. Acho super estranho. Passa a ser suspeito. Uma vez, aos 18 anos, estava numa rua conhecida pela quantidade de bares. Um homem tentou agarrar meu braço, mas eu escorreguei na mão dele e escapulei. Em seguida, senti um tapa forte atrás da minha cabeça e ouvi um monte de xingamentos. Me parece aqui, se ele sentiu um tapa forte na minha cabeça e um monte de xingamentos, isso ser uma pegadinha, não é isso? Porque sente um tapa e logo em seguida um monte de xingamentos, por alguns segundos não entendi nada. Depois continuei em frente, correndo de medo de ser agredida, no caso aqui, ser agredida a menina, supostamente uma menina. As meninas hoje frequentam, não estou criticando, frequentam balada,
festas em que são consumidas drogas em grande quantidade e depois se queixam. Desculpe, mas essas famílias não estão dando uma criação correta para suas filhas. As mulheres, corretamente, elas buscam e devem fazer isso mesmo. Na igualdade, né? Não só nos seus salários, o movimento feminino, né? Feminista no caso aí. Eu acho que existe uma forçação de barra no sentido de colocar a mulher muito indefesa, quando isso, na época atual, não é verdade. As mulheres, hoje em dia, ocupam chefia, cargos importantes na nossa sociedade e ela não é tão indefesa assim. Mandar ela ir para um psicólogo, né? Se ela se preocupa com o assobio, com o fio-fio... Se ela se preocupa com o assobio, com o fio-fio, aí tem que procurar saber com o psicólogo qual é o problema dela, né? Aí tem que procurar saber com o psicólogo qual é o problema dela, né? Porque a mulher vai passando e eu tô aqui, eu dou um assobio para ela, onde é que eu não estou agredindo ela, eu estou apenas assobiando, como eu posso assobiar para qualquer pessoa? Se ela leva isso para o lado da assédio, eu acho que ela que está com problema. Ela que está com problema. Sabe? Eu acho que ela está com um problema sério já, deve ter um acúmulo de assédios violentos na vida dela. Entendeu? Que tudo para ela é assédio. Que tudo para ela é assédio. Isso é um assédio. Eu já tive uma amiga que já foi estuprada. Eu faço assédio tipo de assobiar, de mexer comigo na rua, minhas amigas também façam isso. Eu tava com um short e o tamanho dele não importa, né? Mas uns caras num ponto de ônibus começaram a me filmar. E eu me senti tão incomodada e achando que aquilo era problema meu, que a primeira coisa que eu fiz quando eu desci do ônibus foi trocar por uma calça. Um desconhecido na rua chegar em mim e falar assim, nossa, você é muito bonita. Pra mim isso seria um assédio, porque eu não conheço a pessoa. Não sei qual é a intenção dela de falar aquilo pra mim, entendeu? Isso tá errado, sabe? Se uns caras invadem o meu espaço dessa forma, a culpa não é minha, é deles. Depende muito do vestimento da garota, do jeito que ela anda, se ela anda rebolando. Pô, depende muito do vestimento da garota, do jeito que ela anda, se ela anda rebolando. Ninguém tem o direito de assediar nenhuma mulher. Não, pô, nenhum homem, ninguém tem direito de fazer isso com nenhuma mulher. Mas também tem mulher que pede. Mas também tem mulher que pede. Eu não concordo com isso aqui. Não tem mulher que pede nada. Existem lugares como na Síria que a mulher anda de burca, com os olhos, só os olhos aparecendo e mesmo assim ela ainda é assediada, ela ainda é abusada. E me vem um idiota falar que tem mulher que pede por causa da vestimenta. É porque ele realmente não sabe o que é ser mulher. É como se a vestimenta da mulher dissesse se ela é propícia a um assédio, até um estupro ou não. É típico de uma frase machista. Eu já passei por várias vezes situações no metrô, não importava a roupa que eu usava, e eu tive que lidar com o cara olhando para os meus seios, cara mexendo comigo, cara passando a mão em mim, como se eu tivesse com uma placa neon dizendo, pode mexer comigo. Eu acho assim que a gente evoluiu muito pouco, a gente lutou muito, porque a gente continua com aquela carga, sabe, de ser dona de casa, de sustentar a família, sustentar filho, levar desaforo para casa, sabe, ganhar menos. A gente é maltratada pela sociedade, porque ela é comandada pelos homens, na verdade. Um homem é muito mais bem tratado que uma mulher. Eu quero poder chegar numa festa e poder dizer não para um cara, porque eu não estou interessada nele. E não dá uma desculpa de que eu tenho um namorado. Eu não quero me proteger por um homem.
na imagem de um homem, eu quero me proteger por mim mesma. É engraçado esse tipo de homem que acha que você está aberta a receber qualquer baboseira que eles queiram te dizer, são os mesmos homens que acham que estrupador que tem que morrer na cadeia. Ninguém percebe a relação entre uma coisa e outra, não? Quer dizer que se a mulher está de biquíni na praia fio dental, ela merece ser estrupada? Nada a ver. Nenhum ser humano merece isso. Primeiro, respeito, a dignidade. Ela tem que estar ela tem que querer. A mulher tem que querer. De repente, o que você falou para ela, você acha que é um elogio. De repente, ela vai ver como uma cantada, como um assédio. Então, isso é muito relativo. Tem cara que vai achar que gostosa é um elogio. A mulher vai se sentir assediada, vai se sentir constrangida, como sempre se sente. E o pior do que constrangida, elas se sentem impotentes, né, cara? Então, são duas porradas, o constrangimento da impotência. Então, até o ponto de ela é muito gata, ou nossa, você é muito linda. Até o ponto de ela é muito gata, nossa, você é muito linda. Até aí eu acho que vai. Passou disso daí, acho que já chegou ao extremo. Passou disso aí, acho que já chegou ao extremo. É daí pra pior, né? Porque ele vai muito gata, se você não der um basta, ele vai continuar, ele é muito gata, você é gostosa. Eles mexem mesmo, não quer saber quem você é, a sua índole, não quer saber nada, se você tem namorado, se você tem filho. Não é pela uma roupa, também tem gente que julga porque tá indecente, não. Às vezes você tá com uma roupa assim, larguinha, e eles mexem também. Eles encostam, não todos, né? Mas aí eles encostam, né? Eles vêm com um jeitinho que não quer nada, e vai encostando. Agora, bem menos, porque isso aí já andou bastante. Então, como as mulheres começou a se auto-exaltar no trem, então agora eles já estão mais cautelosos com algumas coisas, eles não vão diretamente. Eu já vi pessoas chorar, mulher chorar dentro do trem, porque ficou constrangida de falar, né? E quando a gente perguntou por que ela estava chorando, ela falou que ele estava assediando ela e acabou que ele saiu do vagão e entrou no outro. Eu acho que as mulheres agora estão mais confiantes nelas próprias, estão assim, bem mais independentes, então agora não tem mais aquela coisa assim, porque o homem pode tudo e a mulher não pode nada, né? Então agora não adianta que se encostar, a mulherada vai gritar e vai pegar, o japeri vai pegar fogo. Eu passei minha vida inteira quieta. Eu passei a minha vida inteira escutando que a culpa era minha, que eu tinha que me vestir, de uma maneira como uma moça de respeito tem que se vestir, que eu tinha que andar de uma maneira que uma moça de respeito tinha que andar. Chega um momento que a gente quer simplesmente dizer chega e mandar todo mundo ir para aquele lugar, porque é sufocante. Acho que tem mulher que acha que é super mulher, não é? Como as organizações de grelo duro, não sei. Acho que ofende um pouquinho o homem, na verdade. Que na verdade o homem tem que defender a mulher. Não que ela não tenha esse direito, mas o homem tem que defender a mulher. Não ela chegar e tomar partido, de falar N coisas. Você acha que pode tudo? Como já está ocupando o lugar do homem na presidência, nos demais cargos. Na presidência, nos demais cargos, aí o homem já fica meio assustado. Foi um homem que falou isso, né? Então, tipo assim, se a mulher pode fazer isso, ela pode trocar um pneu. Ela pode trabalhar numa construção civil, sabe? Até aí elas não vão. Por quê? Porque a mão de obra é do homem ainda. Essa mão de obra pesada é do homem. Completamente machista. A gente fica meio revoltada com essas coisas porque nossa sociedade ainda é super patriarcal, machista, misógina. E acha que o homem tem esse papel de defender a mulher, que eles podem trabalhar e ela é feita para ficar em casa, para ser frágil. Estou pegando moeda agora e eu tenho que pegar com alguém perto de mim, o que não deveria, que eu deveria ter direito próprio de andar sozinha e sem precisar ouvir piadas ou alguém vir em cima de mim ou eu pedir dinheiro e falar, te dou dinheiro se você me der um beijo. As pessoas não pensam muito quando falam, mas machuca. É horrível. É uma coisa que eu passo
diariamente, porque eu caminho muito lá em Salvador e é muito horrível, muito horrível. Às vezes você fica se sentindo mal, fica com aquilo dentro de você, tipo, por quê, sabe? De cara já terem seguido com criança até, com filhas de 3, 4 anos. Eu falo, tipo, cara, eu sou sua filha daqui a uns anos. É isso que você quer? Sabe? Horrível. Já teve alguns momentos de eu ser assediada na rua e de eu simplesmente responder a pessoa. Mas quando é uma pessoa mais próxima, uma pessoa que convive com você, você se sente recuada. Você não sabe como agir naquele momento. Eu tenho o direito de frequentar as ruas com um sorriso de orelha a orelha, sem ter que ouvir comentários sobre minha bunda, os meus seios. Existe apenas algo de muito errado em uma sociedade na qual mulheres sentem receio de passar em frente a uma obra. Cara, minha opinião sobre isso é... Eu concordo com essa frase, que realmente a pessoa tem totalmente direito de ir e vir, a total liberdade de se vestir da maneira que ela acha mais adequada, porque as pessoas são livres e simplesmente por isso. É muito tênue a diferença entre uma cantada e um assédio sexual. É muito deselegante um homem falar da bunda, do peito, de alguma coisa. Eu não faço isso com mulher nenhuma. Tá? Então é natural que se olhe, se aprecie, mas tem que ser com algum tipo de elegância, né? Com alguma elegância. Eu acho que as mulheres estão certas, elas têm direito de andar com que roupa elas quiserem. Eu nunca tive esse tipo de problema, porque eu nunca fui me submeter, mas no meu modo, na personalidade que me foi guiada na vida, entendeu? E eu fui educada assim, sabendo que eu ia ser dona do meu pedaço, eu ia ser dona e responsável por mim. Foi assim. Agora, poucas colegas passaram mesmo, porque um outro tipo de cultura era mulher submissa. Eu sou assim, quando eu vejo alguém hoje em dia fazer bobagem, fica, eu vou lá e falo, garota, que isso, entendeu? Não é assim, você é igual a ele, você não é inferior. Como que a gente pode entrar nessa luta junto com elas? Sou avô de muitos meninos e uma menina. Eu costumo dizer que se educa as pessoas, e pode ser educar as pessoas, pode ser pessoas mais velhas também, com posturas pessoais, com exemplos pessoais. Em casa eu faço todos os trabalhos de mulher, eu lavo louça, eu limpo a casa, eu faço tudo que precisar fazer que uma mulher faz. Então, eu acho que é tentar conscientizar mesmo outros homens também, né, que nós fazemos parte dessa classe que é o opressor, né, no caso, tentar conscientizar dessa forma mesmo, né, que a gente está falando, tentar levar novas ideias. E esse é um tipo, né, fazer ele refletir. O que é um elogio? Geralmente quando eu falo alguma coisa que me incomoda nos homens, eles tentam logo defender a classe, sabe? Mas nem todo homem é assim e tal. Eu acho que eles poderiam primeiro ouvir e tentar refletir se ele não reproduz machismo e tal, e não tentar rebater o que a mulher vai falar, sabe, no primeiro momento. Que tem piadas muitas vezes machistas comigo, com meus amigos, que eu pratico, que os homens ao todo praticam. Quando você vê que uma piada pode não ser uma piada, e pode de fato ofender, e pode perpetuar uma cultura machista, eu acho que tem que prestar atenção nisso, porque, como eu falei, você não sente na pele. Eu acho que o homem deveria lembrar da filha que ele tem, ou da esposa dele, ou da irmã dele, ou da mãe dele. Acho que isso... se ele lembrasse disso, acho que com certeza ele não mexeria com ninguém na rua. Você se considera um cara machista? Não. Nem um pouquinho. Não. Não me considero. Não, velho, eu não me considero machista, não. Talvez. É chato falar isso, né, mas eu me vejo machista ainda. Bom, acho que tem um pouco, né? Todo homem tem um pouco de machismo. Eu acho que culturalmente, todo homem ele é um pouco machista. Talvez, em alguns pontos, analisando friamente, eu seja um pouco machista. O homem gosta de ir pro estádio, xingar palavrão, beber cerveja, entendeu? Falar baboseira. Tipo assim, baboseira tem até o limite, né? Tem níveis altíssimos de machismo e níveis mais machista, mais por conta da cultura milenar. A gente foi criado nesse ambiente. Eu tenho 62 anos e há 62 anos os homens agem dessa maneira. Não digo que o machismo seja algo
natural não, mas se tornou normal e, como você falou, mesmo entranhado tanto na nossa sociedade que a gente nem consegue perceber. Tem algumas mulheres que ainda acham que o feminismo não é importante e que confundem feminismo com femismo, e não é a mesma coisa, né? O feminismo acredita na superioridade das mulheres e o feminismo quer que todos sejamos tratados como iguais, porque realmente somos. O feminismo em geral levanta a bandeira da igualdade, sim, mas ainda no feminismo, se a gente for pensar assim, as mulheres negras ainda estão menos favorecidas do que as brancas, entendeu? É importante ter essa parte também do feminismo negro levantando essa bandeira, porque a igualdade dentro do movimento ainda não está justa. Eu me identifico um pouco com o feminismo radical e o feminismo marxista. O feminismo radical pela questão de parece muito longe da nossa realidade, né? Parece muito utópico, mas a questão de não existir gêneros, porque o sistema de gênero por si só já seria um sistema de opressão. Então, se a gente abolisse o gênero feminino, masculino e os papéis que eles representam, já seria a grande libertação da mulher, né? Qual é a sua percepção de dois homens estarem fazendo um filme sobre assédio? Agora você me pegou. Por uma parte, eu acredito que isso é muito bom, porque mostra que vocês estão tendo um pensamento de querer mudar isso, de querer mostrar, principalmente para outros homens que têm essa visão, o nosso lado, o que a gente acha. Por um outro, eu também acho um pouco estranho, porque, são dois homens falando sobre assédio. Se for, no meu caso, se fossem duas mulheres aqui agora falando sobre isso, eu não acharia estranho, mas são dois homens e parte de mim ainda sente um pouco de receio, um pouco de, não remorso, mas um pouco de receio de me abrir assim. Eu acho isso ótimo, significa que a gente tem homens que conseguem ver o momento que a gente vive, principalmente as mulheres, e que eu entendo que se dois homens estão buscando informações sobre essa questão, é porque ela está sendo vista, ela não está instante. Para você é possível que os homens sejam feministas? Não. Não, porque eu acredito que é uma luta das mulheres. Eu acho que a partir do momento que um homem entra no feminismo, é como se a gente precisasse deles pra gente ser ouvida, entendeu? E a partir do momento que nós mulheres juntamos, nós nos mostramos que nós temos força, sim, para lutarmos sozinhos, nós não precisamos dos homens. Eu acho que essa é uma das maiores causas do feminismo, da gente conseguir se mostrar por nós mesmos, não atrás dos homens. Quem costuma não gostar, não permitir que os homens falem de feminismo e que tentem lutar do nosso lado, eu acho que são feministas mais radicais. E, para mim, eu sou contra qualquer tipo de radicalismo, de fundamentalismo, acho que não leva a nada. Eu acho que a gente tem que tentar, porque a gente vai conviver, não tem jeito, entendeu? E eu acho que se a gente quer transformar a sociedade numa sociedade menos machista, a gente precisa dos homens junto com a gente. É claro que vocês nunca vão ter noção do que a gente passa, né? Do que é, sei lá, você ter que pensar, vou botar um short para sair na rua, quero botar um short, mas aí vão olhar, vão falar, tá indecente, não tá, mesmo que você se sinta bem, vocês nunca vão ter noção do que é isso. E de fato, a gente passa por essa situação por culpa de vocês. A única coisa que o homem pode fazer realmente pela causa é respeitar, nos respeitar e respeitar quando a gente fala, né? Não cortar o que a gente está falando, não debochar do que a gente está falando, porque a gente sabe do que a gente está falando, a gente é que passa, né? Acho importante também o papel das feministas radicais, tá? Eu acho que elas têm um papel importante sim na luta, mas eu acho que o diálogo é sempre importante. Eu sou sempre a favor do diálogo, é fundamental. Olha, ser feminista eu já não sei, mas eu acho que ele pode começar a ter uma consciência da sua condição quase que dentro dessa cultura quase natural de ser opressor. Então eu não sei se ele consegue ser feminista, porque abrir mão de privilégio, ninguém abre assim de mão beijada. Ninguém faz isso. Eu acho que os homens têm que fazer parte desse diálogo. Eu acho que muitas mulheres veem assim, não pode ter homem no espaço, porque aí vai ser opressor, vai ser... Porque tem essa coisa da fala, da posição. A gente, às vezes, perto de um homem,
o homem não deixa a gente falar muitas vezes. Até numa roda de conversa entre amigos, assim, eu tô conversando com você, aí vocês estão conversando, e às vezes eu quero colocar minha opinião e vocês me cortam. Vocês, tá bom, tipo, isso não é importante. Como se eu não soubesse o que eu estivesse falando, ou então como se não fosse importante mesmo. Você começa a falar e fala, então tá, vai lá, feminista, vai lá, direitos iguais pra todo mundo, não sei o quê. Eu acho que os homens, eles poderiam abrir os olhos dos amigos, porque acontece muito do cara chegar e falar, não, mas eu não faço nada, mas ver um amigo fazendo também não repreende, sabe? E rir. E aí você está sendo conivente. A partir do momento que você vê uma situação na qual ela é errada, você sabe que é errada, mas você não fala nada, você está sendo conivente com a situação. Eu acho que é com o contato, na micropolítica. É ele com o colega dele. Aí eu acho que é fundamental o homem, assim, numa sociedade, vamos dizer, mais feminista. Não é só ele chegar e apoio vocês, meninas, ótimo. Pô, é o mínimo. Isso eu acho que é o mínimo. Eu já vou ter uma posição, se eu tiver uma filha ou um filho também, eu já vou ter outro diálogo com ele sobre isso. E eu vejo, assim, que eu posso, por exemplo, a minha mãe, ela pensava coisas que hoje em dia ela já mudou, porque eu já tive esse debate, eu já entendi certas coisas que eu não entendia antes e agora ela vê de outra forma. Então ela também pode passar isso de outra forma. Para minha irmã mais nova, por exemplo. Isso, assim vai, amigos, amigas. E com seus filhos acontece o mesmo, porque eles já vão pensar de forma diferente, já vão passar isso para os filhos deles. E eu espero que isso só aumente cada vez mais, para futuramente as coisas estarem melhores para nós mulheres, para os homens, para todo mundo, né? Eu acho que eu não vou estar viva para ver essa mudança assim drasticamente. Eu acho que agora eu já vejo, por exemplo, que tem uma geração agora de meninas de 15 anos que já não estão mais aturando coisas que eu aturei sem perceber, entendeu? Coisas que eu escutava e naturalizava aquilo e que hoje já nessa idade elas já não se permitem mais. Se eu quiser um dia ter um filho ou uma filha, se eu tiver um dia uma filha, daqui a uns anos ela poder, sabe, ter mais direitos, ela poder ter mais segurança de andar, ela poder não ter medo de quando um homem senta do lado dela no ônibus, porque ela sabe que ele não vai mexer com ela, que ela sabe que ela não vai passar por assédio, que ela sabe muito bem que ela vai ter segurança para poder andar na rua, para poder andar no transporte público, para poder ser quem ela quer ser, entende? Eu espero que minhas filhas possam caminhar sem ter que ouvir cantada machista, sem ter que se preocupar em sair na rua de noite, sem precisar ouvir da amiga, pelo amor de Deus, quando você chegar em casa me avisa, para saber que não aconteceu nada de errado, entendeu? É só isso que eu espero do futuro. Eu ainda ouço muito quando eu termino um show de rock, mas você toca igual um homem. Como se fosse até um elogio, né, pra eles. Eu falei, não, toco igual uma mulher. E ainda rola muito disso e é muito difícil até para os homens mesmo. Tem muitos que eu converso e daí, pela análise, eles falam, não, realmente, é porque a gente cresce tanto nessa educação, a gente reproduz o machismo que a gente nem sabe. E tem uns que realmente são machistas, não, frescura, eu tô te elogiando. Eu toquei na rua e eu tive uma boa aceitação, assim, pelos homens e tal, eles ficaram impressionados. E é uma forma até de divulgar e estimular as mulheres a tocarem, porque não tinha mulher tocando na rua. Hoje em dia eu vejo 3 ou 4, aí eu falo, é isso que a gente quer, assim, ocupar os espaços, entendeu? Somos, quando dizem que lugar de mulher é onde ela quiser.